de realidade que Deus realizou conosco foi uma aliança. Nós estamos muito acostumados com essa palavra e com essa realidade teológica, divina. Deus tomou a iniciativa de Ele fazer aliança conosco. Imagine assim, um rei que acaba descobrindo uma mocinha simples, da roça, graciosa, mas quase sem nenhuma instrução. E ele rei. Mas ele se encanta, inclusive com a simplicidade daquela mocinha. E ele toma iniciativa, ele ama. E oferece a ela aliança. E você sabe que a aliança que os casados trazem no dedo é o sinal da aliança que eles fazem entre si. Então, esse rei propõe fazer aliança com aquela que estava tão distante dele, que não é digna, que não é capaz. Ela não sabe nada para poder viver com ele. Mas veja bem, e estou frisando isso porque aquele rei amou, ele propõe aliança. Imagine depois, se essa mocinha, levada para o palácio do rei, para ser a esposa dele, aliança é para isso. Ela então desleixa, ela então não é fiel, ela então não leva a sério aquela aliança, ela não assume a dignidade. Meu Deus do céu, que descabeçada essa menina. Foi o rei que a amou, foi o rei que se encantou com ela, foi o rei que lhe ofereceu a aliança, foi o rei que quis desposá-la, foi o rei que a levou para a sua casa, que a pôs na sua família, que lhe deu tudo aquilo que era dele, porque uma vez que ela é assumida como esposa, tudo que é do rei é dela também, inclusive as coisas que o reino tem são daquela menina. Que descabeçada, se ela não leva a sério isso. Eu não estou falando por falar, porque foi isso que Deus fez conosco. Nós éramos como, e somos aliás, como essa mocinha. E foi Deus que se encantou pela sua humanidade. Sim, Deus se encantou conosco, Deus nos amou gratuitamente, até justamente por causa da nossa fraqueza, porque nós não somos quase nada. Foi por isso que o Senhor se encantou conosco e nos amou, e ofereceu aliança, e quis que fôssemos dele, como ele diz, está nessa primeira leitura: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, eu serei o vosso Deus, assim como o esposo é esposo para ela e ela é esposa para ele. É isso que Deus está fazendo. A aliança nupcial sempre foi o sinal da aliança entre Deus e o seu povo, e Deus sempre falou desta aliança em termos de casamento, tanto assim que a infidelidade do seu povo foi chamada na Bíblia de adultério, de infidelidade, porque Deus leva a sério, e foi isso que nós cantamos. O Senhor se lembra sempre da aliança. Sim, o Senhor, Ele o Rei, Ele a majestade, se lembra sempre da aliança, e não apenas se lembra sempre da aliança, mas Ele leva a sério a sua aliança. Canta outra vez, já com esse sentido todo, nós estamos nos recordando que o Senhor, Ele se lembra da aliança, Ele se lembra sempre, se recorda sempre da aliança. Cantemos mais uma vez. O Senhor, Ele se lembra
O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor, Ele se lembra da aliança. O Senhor Se lembra sempre da aliança. Até se você tem a sua Bíblia, vale a pena você pegar. A leitura de hoje está no livro do Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, então é fácil. Gênesis, capítulo 17. E a gente pode começar desde o comecinho, desde o versículo 1. Gênesis, capítulo 17. Abraão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não era um qualquer. Primeiro, eu sou Deus, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser íntegro. Hoje o Senhor está dizendo para nós. Hoje o Senhor está dizendo para mim, está dizendo para você: anda na minha presença. Anda na minha presença e ser íntegro. E andar na presença, inclusive, é para não termos medo de Deus. Anda na minha presença. Anda comigo, anda ao meu lado. Deixa que eu seja seu companheiro, seu amigo. Deixa que eu seja o seu pai. Me assuma como seu pai, me assuma como seu amigo, me assuma como seu companheiro. E seja íntegro. E você sabe o que é ser íntegro. É isso que o Senhor deseja. Ele não é um pai a repreender, Ele não é um rei a chamar a atenção, a corrigir, a castigar. Não, Ele é antes de tudo um pai que ama. E se Ele é um rei que ama, um rei que se encantou conosco. Anda na minha presença e ser íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Foi isso que Deus disse para Abraão. E nós logo pensamos: mas é que Abraão era Abraão. Não, gente. Abraão estava na terra dele, na terra de Ur, no meio da sua família. Ele era um homem simples. Somente que Deus tomou a iniciativa. Como tomou a iniciativa com cada um de nós. Você não é um qualquer. Inclusive pelo fato de você ser batizado, Deus fez aliança com você, como fez com Abraão. Nós vamos ver melhor acompanhando. Abraão prostrou-se, e aí que começou a nossa leitura hoje. Ele prostrou-se com o rosto por terra. Eu só não vou fazer isso aqui agora. Mas prostrar-se com o rosto por terra é deitar-se no chão, e depois com o rosto por terra. Porque ele estava na presença de Deus, e na presença de Deus, que estava querendo fazer aliança com ele. Quero fazer aliança contigo. É como se Abraão dissesse: mas meu Deus, quem sou eu para o Senhor fazer aliança comigo? E a realidade é essa: quero fazer aliança contigo. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e disse-lhe, versículo 4, acompanha: este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamarás mais Abraão, mas Abraão. Para nós é quase que não dá diferença, né? Mas na língua deles era uma enorme diferença. Abraão queria dizer pai de numerosos povos. Deus já fez o nome dele indicar isto. Porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Versículo 6. Tornar-te-ei extremamente fecundo, farei nascer de ti nações, e terás reis como descendentes. E o bonito, e é o de que fala o Evangelho hoje, Jesus, humanamente, Jesus segundo a carne, é descendente de Abraão. É descendente de Abraão. Jesus faz parte da descendência, Jesus faz parte da aliança feita com Deus e Abraão. Abraão gerou Isaque da sua esposa Sara, que era estéril, e desse único filho, o único filho que Abraão teve com Sara, veio toda uma geração, e Jesus nasceu
E Jesus nasceu de Abraão. Nossa Senhora era da família de Abraão, como também São José. Mas claro, São José não é o pai de Jesus, apenas o pai adotivo. Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo, mas no ventre de Maria. E interessante que entre os judeus, quem firmava a descendência não era o homem, não é que não era, ainda hoje é assim. Quem firma a descendência é a mãe e não o pai. É judeu quem nasce de uma judia. Quem não nasce de uma judia, mesmo que o pai seja judeu, para eles não é judeu. Interessantíssimo. E Jesus nasceu de Maria, por obra do Espírito Santo, sim, mas nasceu de Maria, que é da descendência de Abraão. Abraão nunca podia imaginar que isso viesse a acontecer. Deus prometeu e Deus o fez além daquilo que ele podia imaginar. Versículo 7. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus da tua posteridade, para que eu seja o teu Deus e o Deus da tua posteridade. Meus irmãos, aqui nós entramos em algo muito importante. Não apenas Deus quer que você seja dele, mas Deus quer fazer aliança com você e com a sua posteridade. O que quer dizer a sua posteridade? A sua família e os que vierem depois de você. Por exemplo, eu sou da posteridade do meu pai, da minha mãe, né, dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós. Eu sou descendência deles, eu sou posteridade, vim depois deles. Você também. Deus quer fazer aliança com você. Ele quer, e Ele mesmo diz: eu sou o teu Deus, e tu és o meu povo, tu és o meu filho, tu és o meu amigo. Aliás, entrei aqui em algo muito importante. Não é apenas uma aliança que Deus faz, não é apenas vocês são o meu povo, eu sou o vosso Deus. Não. A carta de São João, a primeira carta de São João vai dizer, e eu faço questão de ler para você: vede, irmãos, com que amor nos amou o Pai, ao ponto de sermos filhos de Deus, e nós o somos de fato. Eu vou dizer e você vai repetir: vede, irmãos, com que amor nos amou o Pai. Agora eu quero ver todo mundo falando: ao ponto de sermos filhos de Deus. Repete: ao ponto de sermos filhos de Deus. Vede com que amor nos amou o Pai, a ponto de sermos filhos de Deus. Vamos repetir tudo. Vede com que amor nos amou o Pai, ao ponto de sermos filhos de Deus, e nós o somos de fato. Repete: e nós o somos de fato. Meus irmãos, não somos apenas povo. Veja você, vejamos nós, com que amor nos amou o Pai, ao ponto de sermos filhos de Deus. E afirma São João: e nós o somos de fato. Isto é palavra de Deus, e nós o somos de fato, somos filhos dele. E veja então, Deus não quer apenas que você seja seu filho, mas que seus filhos também, que seus netos também, que seus bisnetos também, que seus tataranetos também. Talvez você não os veja, mas Deus quer que eles sejam de Deus. Deus está fazendo aliança com eles. Deus quer que eles andem na presença de Deus e sejam íntegros. E as promessas de Deus são maravilhosas. Está aqui nesse trecho, Deus prometendo que aquela terra, onde Abraão era um estrangeiro, ele era de Ur, não era dali, para onde Deus o trouxe, seria dele.
Claro, Abraão acreditou, porque era a aliança que Deus estava fazendo, mas demorou muito tempo, até Abraão ter um filho, que foi Isaque. Isaque teve os seus filhos, e foi. Aconteceu justamente que José, um dos filhos de Jacó, filho de Isaque, acabou sendo traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo pelos próprios irmãos, e vai para o Egito. Você conhece a história linda de José. Lá no Egito ele é escravo, depois ele vai prisioneiro, e que maravilha, tudo muda, porque Deus estava com José, que era descendente de Abraão. Deus estava com ele, Deus o guardava, Deus o protegia. Ele tinha aprendido de seu pai Jacó, que era filho de Isaque, a ser de Deus, a observar os mandamentos de Deus, e por isso ele sai da prisão, ele deixa de ser escravo e é feito o primeiro ministro do faraó, que salva o Egito num tempo de carestia, onde houve uma seca tremenda no Egito, 7 anos inteiros de seca, a ponto de não ter mais nada. Mas como José tinha previsto tudo nos tempos bons, 7 anos que houve antes de fartura, José guardou tudo aquilo em celeiro. Ele salvou o Egito, mas não somente salvou o Egito, salvou os povos em redor do Egito, e salvou seu pai Jacó, salvou seus irmãos, que o traíram, que o venderam como escravo. E o povo judeu, que estava começando, foi para o Egito. Depois de muito tempo que o povo prosperou, o faraó já nem se lembrava mais que houve um José no Egito. E o povo começou a ser escravo. Ficaram 400 anos como escravo. Veja, a história do Brasil tem 500 anos. O povo judeu ficou 400 anos. Depois desses 400 anos, surgiu Moisés. E Deus deu a ele encargo de salvar o seu povo, de arrancar o povo do Egito. Que maravilha, Deus fez prodígios para arrancar o seu povo. Passaram 40 anos andando no deserto para chegar à terra prometida, mas chegaram. E quando chegaram, veja, aquela terra já era habitada, tinha os seus proprietários, tinha as suas cidades, tinha os seus reis. Literalmente aquela terra toda, a terra de Canaã, tornou-se do povo judeu herdeiros de Abraão. Por quê? Porque eles foram fiéis. E era bonito, pai passava para os filhos, mãe passava para os filhos. E bonito que não era apenas a mãe, não. O pai era o principal. Ele era como um sacerdote, ele era como um rabino, um mestre, portanto, dentro da sua casa. Pai e mãe falavam de Deus para os seus filhos. Pai e mãe pegavam os salmos e rezavam os salmos com os seus filhos. Pai e mãe rezavam agradecendo, bendizendo, adorando a Deus, e esperando o Messias, e mostrando para Deus a sua fé, e pedindo que o Messias viesse. E aquilo ia ficando impresso no coração dos filhos, depois dos netos, depois dos bisnetos. Foi por isso que o povo de Deus foi fiel. E veja, 400 anos depois de José, e não sei quantos anos depois de Abraão, eles tomam posse daquela terra. Aquela terra se torna deles. Deus cumpre a promessa às gerações. Deus tem promessa para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos, para a sua geração, se você for fiel. Mas você diz, como é que eu posso fazer com que a minha geração, a minha posteridade de neto, bisneto, tataraneto, se os meus filhos me dão o maior trabalho? Veja, como é que acontece no campo? O que a gente faz é plantar. Ninguém planta a semente, depois fica lá com a mão, esgravatando o chão, vai estragar tudo. Se você semeia milho, se você semeia feijão, ou qualquer outra coisa, ou se você semeia alface, repolho, couve, as couve não se semeia, se você planta a couve, né, os talinhos de couve,
Você não vai depois lá ver se está nascendo, mexendo a terra. Claro que não. A terra faz a parte dela. Você cuida, você capina, você rega. Mas é a terra que faz. Por quê? Porque você plantou a semente. A sua parte é semear a semente no coração dos seus filhos. E se você é fiel, Deus é muito mais fiel ainda. Deixa eu contar uma coisa linda. A minha descendência espiritual, a minha herança espiritual vem do meu avô. Meu avô, que se chamava Jorge Abib. Ele veio do Líbano, uma vida sacrificada, muito dura. Teve 12 filhos. Eu me lembro, eu era menino, bem menininho. Que beleza! Meu avô fazia questão que a Páscoa se realizasse na casa dele. Ele queria que os 12 filhos e filhas, com seus maridos e mulheres, com os filhos deles, portanto, os netos deles. Depois, quando começaram a aparecer os bisnetos, que viessem todos para a casa do vô Jorge. E ele vivia a Páscoa conosco, mas a gente via antes, porque tinha aqueles dias da Semana Santa, e naquele tempo o povo respeitava, não é? Na sexta-feira santa, meu avô estava lá debaixo da laranjeira, com os livros dele, como ele veio lá do Líbano, era na língua dele. Meu avô ficava lá rezando em voz alta, gente, debaixo da laranjeira. A gente não entendia, porque eu, menino, não entendia, mas que respeito. Eu ficava olhando para o meu avô. Isso está gravado na minha mente, e acho que muito mais do que na minha mente, no meu coração, na minha alma. Meu avô, com os livros dele, cantando, ele levantava e ficava cantando na língua dele. Nem sei se ele não cantava também em línguas, se também não orava em línguas, mas na língua dele, ele ficava horas inteiras. E interessante, no sábado santo também, embora naquele tempo se estourava o aleluia, como se dizia na época, logo de manhã cedo, meu avô não, nas tradições da terra, ele passava o sábado inteiro em oração, esperando a Páscoa. Eram 2 dias de recolhimento, a sexta-feira santa nem se fala. E o sábado, um dia de expectativa, 2 dias intensos de oração para o meu avô. E veja, todos os anos eu via isso, ninguém incomodava o meu avô. Claro, nós estávamos lá, ele gostava da gente, ele era muito carinhoso, muito afetuoso, né? Mas ele não se dispensava da sua oração. Depois, quando ele vinha para casa, ele abraçava a gente, beijava a gente, pegava a gente no colo, tudo mais, muito carinhoso. Mas a hora da oração dele, e eram horas, gente, eram horas. Por isso, justamente, a presença do meu avô sempre era uma presença, deixa eu dizer, santa. Não é que ele fosse perfeito, não. Meu avô também tinha os efeitos de qualquer pessoa humana, mas ele incutia na gente um profundo respeito. E por que ele incutia esse profundo respeito? Porque ele era de Deus, ele era de oração, e a gente foi ficando com isto. E posso dizer sem medo, eu já afirmei isso muitas vezes, a minha herança espiritual é do meu avô. Claro, quando chegou a minha vez, eu tive que cultivar, porque se você recebe por herança uma fazenda, você tem que cultivar, mas a terra você recebeu, a terra boa você recebeu, foi o que eu recebi. E de quem foi essa herança? Do meu avô. Ele não ficou falando na minha cabeça de menino, como é que eu devia fazer, não. Eu via o meu avô ser, eu via o meu avô fazer. Você está entendendo? Ele semeou. Posso dizer para você, se o Padre Jonas é o que é hoje, se o Padre Jonas tem a graça de Deus de fazer tudo o que faz, é porque eu tive esse avô que passou para mim esta herança. E é por isso que eu procuro passar para os meus filhos esta herança. Graças a Deus, eu estou continuando o meu avô, do jeitinho de Abraão. Eu tenho uma enorme descendência, graças a Deus. Hoje são mais de 600 pessoas
só dos consagrados na Canção Nova, além de todos aqueles que reclamam de serem filhos também nessa família. Mas por quê? Por causa da fidelidade do meu avô. Ele semeou, ele semeou, ele semeou. Eu não sei o que os meus primos receberam. O que eu sei é que agora cada um deles está voltando para Deus, como eu tenho testemunhado várias vezes. Bonito, muitos de vocês que fazem o trabalho porta a porta, receberam naquele álbumzinho do porta a porta, a minha palavra de início, onde eu conto do meu tio Luiz. É o único tio, porque todos os outros já faleceram. Só ele, que é o mais novo, está lá vivo, mora em São Pedro. Meu tio, que quando moço, era carteiro. É que ele ficou gravado em mim. Meu tio muito loiro, né? De pele bem rosada como a minha, usava aquele uniforme da época, como ainda hoje os carteiros usam, né? Com aquele cap, etc., bicicleta, indo de casa em casa para levar a correspondência. Aquilo ficou gravado em mim. Até eu falo disso, que o trabalho do porta a porta é isso. Eles vão levar não apenas encomenda, não vão levar apenas livros, CDs, vídeos, não, eles vão levar a palavra de Deus. Mas eu coloquei isso na carta. Vocês imaginem a comoção do meu tio, já velhinho, cabelo branquinho, meu tio Luiz, de saber que eu tinha escrito a respeito dele, porque realmente, gente, é a nossa família, é a descendência, é a herança que nós recebemos. Eu não sou exceção, eu sou a regra, eu sou igualzinho a todo mundo, eu recebi. Então, Deus hoje quer que você acredite que você pode passar uma herança para os seus filhos. Eu posso dizer do que eu digo do meu avô, do meu pai, claro, da minha mãe também, mas deixa eu dizer, mãe é mais fácil, né? Não retiro. Eu já contei aqui muitas vezes que o meu último ano preparando-me para o sacerdócio, quantas vezes nas quintas-feiras, que era o nosso dia de folga no seminário, não era o sábado e domingo, mas era na quinta-feira, eu ia para minha casa, correndinho, era o tempo de chegar, ficar uma hora e meia, no máximo, pegar o ônibus de volta lá em São Paulo, mas aquela hora e meia que eu ficava com a minha mãe, como eu voltava recarregado, como ela foi me preparando para a ordenação, na simplicidade dela. Minha mãe, não é que ela me ficasse falando como eu devia ser padre, não, nem eu ia lá dizer, mãe me fala como é que eu devo ser padre, não, eu só ia em casa, gente. Minha mãe recebia, continuava fazendo comida ou arrumando a louça, porque em geral eu ia depois do almoço, porque acabava o almoço no colégio, aí começava a folga, mas tínhamos que voltar 6 horas para o colégio de novo, então é só aquele espaço entre ir e voltar em São Paulo, condução, tudo mais, eram 2, 3 ônibus que eu tinha que tomar. Minha mãe continuava passando roupa, arrumando a casa e coisas assim, e eu aí com ela, escutando, falando. Ela nunca deixava depois de fazer um bom café, o Nelsinho lembra disso, e punha na mesa, tudo que ela tinha, coitadinha, abria a geladeira, punha tudo em cima da mesa, e a gente tomava o café conversando, e de pracinha pegar o ônibus. Mas como ela passou para mim, ela preparou a minha ordenação, ela me preparou para o sacerdócio. O que eu estou falando? Estou dizendo que eu sou especial, que a minha mãe é super especial? Não, você tem também esta graça, é você ter a coragem de semear e a confiança de que aquilo que você semeia vai ficar. Então, primeiro, seja de Deus, porque veja, se um pé de milho, o que é um pé de milho, gente? Ele não é uma árvore, até você corta, qualquer criança quebra um pé de milho, uma mangueira, uma laranjeira, uma criança já não quebra, não arranca, mas um pé de milho, qualquer criança, até criança pequena vai lá, passa a mãozinha, e acaba com o pé de milho. Mas se o pé de milho é pé de milho, o que ele dá? Milho. Por que ele dá milho? E aquelas espigas cheias de grãos de milho.
resultados de 2, 3 grãos de milho que a gente semeou. Por que o pé de milho dá milho? Porque ele é milho. Se você é de Deus, você passa a Deus. Deixa eu dizer, assim como o pé de milho produz milho, se você é de Deus, você produz Deus para os seus filhos. Acredite, eu sei que todo filho dá muito trabalho. Eu sei que eu também me ponho nisso. Há umas raras exceções, mas que digam os pais, se mesmo os filhos bons dão ou não dão dor de cabeça, dão ou não dão cuidado, especialmente aqueles que se desviam. Mas o que você semeou, semeou. E é isso que Deus quer. Primeiro, seja de Deus, como foi o meu avô, como foi o meu pai, como foi a minha mãe. Porque eles passaram, produziram. Seja de Deus. E segundo, fale de Deus. Fale das coisas de Deus. Não tenha receio de rezar na frente dos seus filhos. Não é vergonha não, você não precisa ficar envergonhado. Você que é pai, por exemplo, você não fica sem camisa diante dos seus filhos. Você não fica só de short dentro de casa com seus filhos, até com as suas filhas. Agora, ter vergonha de rezar diante dos filhos. Eu sei que, por 1000 razões, a gente acaba sendo envergonhado, especialmente os homens. Mas não tenha medo de mostrar para o seu filho, para a sua filha, que você reza, que você é homem de Deus, que você lê a Bíblia, mesmo que você tenha dificuldade, que você tenha as suas devoções, que você reza o terço. Não tenha medo de rezar o terço com a família, não tenha medo de fazer as novenas, como a novena do Natal, a novena de Pentecostes e tantas outras novenas, fazer a novena em casa com os seus filhos, mesmo que no primeiro momento, tanto quanto as crianças ficam zanzando por ali. Mas não é verdade que fica no coração da criança? E quanta lembrança a gente ficava lá, até dando trabalho, mas fica gravado. Mesmo que os seus filhos, adolescentes e jovens, que agora são maiores, não queiram, façam cara feia, não se importe. O que você está fazendo, está semeando. Assim como o que o milho faz, o pé de milho faz, é produzir milho. Se você é de Deus, o que você produz é Deus no coração dos seus filhos. Então, não tenha medo, primeiro, de ser de Deus, e segundo, de fazer as coisas de Deus, mas principalmente, viva na presença de Deus e seja íntegro, lute para ser íntegro, como disse a palavra de hoje. Anda na minha presença, Abraão, e ser íntegro. Abraão nunca podia ter imaginado que da família dele viria Maria, mãe de Jesus. As orações, a lealdade, a fidelidade, a honradez de Abraão, é tão lindo ver toda a história de Abraão na Bíblia. Produziu uma Maria, que foi a mãe de Jesus. Gente, é real. E não é que Maria fosse especialíssima. Claro, Deus também a preservou do pecado original, mas até Joaquim e Ana, que eram os pais dela, foi tudo ao natural, tudo ao natural. Abraão produziu. Eu estou dizendo produziu, porque, eu repito, assim como uma laranjeira produz laranjas, com sementes de laranja, um pé de milho, que é um simples pé de milho, produz milho, e mais do que isso, espigas e espigas de milho. Abraão, na sua fidelidade, Abraão na sua oração, na sua fé, Abraão na sua honradez, Abraão na sua luta, produziu Maria, mãe de Jesus. E Maria, mãe de Jesus, por obra do Espírito Santo, que é filha, descendente de Abraão, produziu Jesus. Está vendo? Pode ser que seu filho lhe dê muito trabalho, mas porque você semeou, primeiro, na última hora, Deus, Ele vai se arrepender, Ele vai perceber o que você deu a Ele, ou a ela, até pelo trabalho que Ele acabou dando, e vai ser um momento da conversão, um momento de encontro com Deus. Mas interessante, na Bíblia, há homens e mulheres que foram muito errados, e na genealogia, tanto de São Mateus,
como de São Lucas, aparecem ali. Homens que tiveram erros e pecados, e mulheres. Interessante que as mulheres que aparecem na genealogia eram mulheres erradas. Até a prostituta aparece ali, como Raabe, por exemplo. Mas apesar do erro deles, eles foram os produtores dessa descendência que gerou Maria e que gerou Jesus. Você me entendeu? É esta a herança que você pode e precisa passar para os seus. Como disse a leitura de hoje, de geração em geração, porque o Senhor se lembra sempre da aliança. É preciso que eu e você se lembre também, porque o próprio São João nos disse, e eu queria repetir: vede com que amor nos amou o Pai, a ponto de sermos filhos de Deus, e nós o somos de fato. Eu vou dizendo pedacinho por pedacinho, você vai repetindo: vede com que amor nos amou o Pai, ao ponto de sermos filhos de Deus, e nós o somos de fato. Repetindo: vede com que amor nos amou o Pai, ao ponto de sermos filhos de Deus, e nós o somos de fato. Vamos cantar mais uma vez? O Senhor, Ele se lembra da aliança. bonito. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor, Ele se lembra da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Deixa eu ler o último versículo do Salmo. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor, Ele se lembra da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Vai ficando em pé. O Senhor, Ele se lembra da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Por isso, procurai o Senhor, teu Deus, e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor, Ele se lembra da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor, Ele se lembra da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. tu sabes, Senhor, que esses teus filhos e filhas que estão aqui, aqueles que vêm, aqueles que ouvem em casa, eles têm boa vontade, Senhor, eles querem. Como Maria perguntou como se fará isso, também eles perguntam. É por isso que agora nós oramos juntos, Senhor, porque todos nós somos responsáveis, todos nós somos pais e mães, todos nós seremos, os que não são ainda pais e mães, pai segundo a carne, mãe segundo a carne, ou pai e mãe segundo o Espírito, nós o seremos. Então, Senhor, em primeiro lugar, vem para curar o coração de todos os pais, de todas as mães, e também daqueles que são pais e mães, mas já são também avós. Vem curá-lo, Senhor, de todas as marcas, feridas, desgostos, mágoas, ressentimentos, por causa dos seus filhos, por causa do mau procedimento dos seus filhos, por causa dos erros dos seus filhos, por causa da desobediência dos seus filhos, porque seus filhos saíram do bom caminho, porque seus filhos não somente deram um trabalho, mas realmente erraram, e alguns deles querem errar, e dizem que vão viver do jeito que querem,
Quanto coração de pai e de mãe ferido, machucado e por isso magoado, alguns ressentidos. Senhor, cura esses corações, para que realmente, Senhor, eles possam ser teus, eles possam andar na tua presença, Senhor, e ser íntegros, e possam, Senhor, passar Deus para os seus filhos, passar Deus para os seus netos, passar as tuas leis, os seus mandamentos, rezar, falar de ti, Senhor, para que seus filhos vejam e vivam nesse ambiente. Em primeiro lugar, Senhor, cura o coração de cada um desses teus filhos, pais e mães, avós, avós, para que curados, eles possam realizar, Senhor, a sua vontade. Em seguida, Senhor, curando o coração desses teus filhos, derrama aí, Senhor, o teu Espírito Santo. Sim, Senhor, dá uma injeção poderosa do Espírito Santo para o coração de cada um desses teus filhos. Peça agora. Pede do fundo do coração e peça também com suas palavras. Senhor, todos nós precisamos do Espírito Santo. Para ser pai, para ser mãe, nós precisamos do Espírito Santo. Para ser avô, para ser avó, precisamos do Espírito Santo, Senhor. Para educar os nossos filhos, Senhor. Para sermos homens e mulheres de Deus para eles, Senhor, precisamos do teu Espírito Santo. Sozinhos nós não conseguimos. Temos os nossos defeitos, temos as nossas falhas, temos os nossos pecados, temos até mesmo os nossos vícios, Senhor. Tem piedade de nós, Senhor, e dá-nos o Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, essa injeção, porção dobrada do teu Espírito Santo, Senhor, com sabedoria, com prudência, com entusiasmo, com alegria, com vontade, Senhor, para que realmente sejamos pais e mães, avós e avós, segundo o teu coração, Senhor, e possamos produzir uma geração que seja de Deus, uma geração que pertença, Senhor. Faz de nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Solta a sua voz agora. Isso, solta a sua voz. Mesmo se você nunca tinha cantado assim, canta agora. É um canto livre, onde todo mundo pode cantar, não há uma palavra acertada, são sons, e todo mundo pode cantar com sons. Sons que o Espírito Santo toma e Ele coloca o conceito. E Ele então faz desses seus sons a oração dele em você. Ora assim, canta assim. Esse canto está dizendo, Senhor, que nós queremos ser de Deus, que nós queremos ter uma geração segundo a geração de Abraão, Senhor. Se o Senhor é fiel à aliança e se lembra sempre, nós queremos também, Senhor, lembrar sempre a tua aliança, Senhor. Nós queremos ser fiéis, nós queremos ser um povo fiel, Senhor. Nós queremos, como Abraão, produzir uma geração de Deus, homens e mulheres de Deus, Senhor, para uma posteridade, para uma humanidade nova, Senhor. E nós cremos que isso é possível e nós estamos aqui para realizá-lo. Não somos de desanimar, não, Senhor. Pelo contrário, somos homens e mulheres de fé, homens e mulheres de garra, Senhor, para que a tua obra se faça, para que uma geração nova apareça, Senhor, educados pelo teu Espírito Santo, formados pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, obrigado pelo teu Espírito. Assim como o Espírito Santo encheu Maria, encheu Isabel, encheu Zacarias, agora também está enchendo todos esses teus filhos. Assim como o Espírito Santo encheu José, o esposo de Maria, o teu Espírito Santo agora está enchendo pais e mães, filhos e filhas, avós e avós, netos e netas, para que sejamos uma geração segundo Deus. Senhor, se tu lembras sempre da aliança, nós queremos lembrar sempre, sempre, sempre da tua aliança. Senhor, Ele se lembra da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor, Ele se lembra da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança.
cançãonovaplay.com. Assine já!